Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. Hoje eu vou conversar com a Kátia Costa. Ela é professora de Costume Design da Escola de Filme e Atuação no Savannah College of Arts and Design, nos Estados Unidos, a mesma instituição que ela se tornou mestre em Production Design com ênfase em Costume Design. A cidade de Savannah é cenário de muitos filmes e séries, então a Kátia já trabalhou no setor de figurino das séries da Apple TV e da Amazon Prime, então ela vai contar um pouco mais dessa experiência para a gente também. Mas a Kátia nem sempre trabalhou com moda, figurino, costura. A sua primeira formação foi em educação física. Então eu tô muito curiosa para saber como que foi essa transição de carreira. Kátia, bem-vinda à Moda na Mochila. Tô muito feliz em ter você aqui comigo hoje. Obrigada, eu que tô super feliz. A gente tentou, né, uma outra vez, mas um furacão se meteu entre a gente. É um prazer estar aqui, querida. Bom, tu perguntasse sobre o início, né? Como que eu fui para educação física. Eu tinha 16 anos e eu prestei vestibular para biologia, educação física e medicina. Passei na Federal de Santa Maria em educação física e na época era considerada a melhor escola de educação física do Brasil. Eu tinha lido num guia do estudante que tu comprava, assim, acho que da editora Abril, se eu não estou enganada. E aí dizia, melhor educação física. Eu tinha aprendido a correr com um amigo que tinha um pouco mais idade que eu, o apelido dele era Cabelinho, e ele me ensinou assim, Kátia, tu quer ficar assim, ó, atlética? Eu tinha 15 anos, ele falou assim, corre 3 minutos, caminha 3 minutos e corre 1 minuto, 30 segundos. Caminha 3 minutos e corre não sei o quê. E aí tu vai aumentando. E aquilo mudou a minha vida. Aquela conversa, eu lembro que ele tinha ido me visitar, a gente estava assim na frente da minha casa, ele me ensinou, eu estou aprendendo isso no quartel. E eu sempre fui um pouco mais fortinha, assim, eu sempre, não, um dia eu vou ter que aprender a fazer exercício. E eu não tinha uma base, assim. E aí eu vou prestar vestibular para, gosto do corpo, eu quero aprender sobre corpo e como. E aí eu quis ir mais a fundo, assim, o que que acontecia com o teu corpo durante a corrida. Então eu era apaixonada pelas disciplinas de fisiologia do exercício. Federal de Santa Maria, eu estava assim, no auge dos meus 17 anos, estudando numa federal, numa outra cidade, porque eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, assim, tu sair de casa com 16, 17 anos para estudar numa federal, e aquela coisa, tu não vai precisar de dinheiro, porque é uma federal, né? Não precisa pedir dinheiro para ninguém. Foi isso, assim, e eu sou apaixonada até hoje. Eu lembro que eu tinha biomecânica do exercício com um doutor, foi professor na Unicino, se não me engano, na região calçadista do sul ali, de Porto Alegre, região do Sino, Vale dos Sinos, e ele era também um consultor ou um dos pesquisadores da Nike. E um Uau! outro professor nessa mesma universidade, Universidade Federal de Santa Maria, que eu amo, eu me emociono até quando falo o nome da universidade. Um outro nosso professor também tinha feito pós-doutorado em Wisconsin, na NASA, ou era Nossa! sobre a NASA. Então a gente tinha, por isso que ela estava no ranking primeiro do Brasil. Uhum. E quando eu olhei o campus, era assim, era um estádio. Tipo, a gente tinha aula num estádio. Então eu fiz aula de futebol, de basquete, de handball, de fisiologia do exercício, de tática de jogo. Eu estava assim, vivendo living the dream, assim. Foi realmente muito importante na minha vida. E aí eu comecei a dar aula em 90, eu entrei em 91, 92. Eu comecei a dar aula na universidade em 93. Comecei a já fazer um dinheirinho, assim, dando aula na piscina de hidroginástica. Eu me apaixonei pelo programa de terceira idade. E eu era, assim, super fã das outras alunas que já estavam lá há um tempo. Eu sempre fui apaixonada por um corpo atlético.
Porque na minha família talvez ninguém era muito do exercício. A minha Uhum. avó era muito do exercício. A minha avó aprendeu a velejar com 63 anos. Ela só Uau! andava de bicicleta. Minha avó tinha cavalos. Em Guaíba, que ela ia comprar a comidinha do dia a cavalo. A minha mãe sempre fala que agora eu estou estudando, né, de novo. A gente já chega lá, mas ela sempre fala: o cavalo da tua avó ia sozinho na vendinha. Ela só subia em cima, ele ia, ela não precisava nem fazer mais nada. É muito legal que na introdução eu falei que você fez uma transição de carreira, né, da educação física para o figurino, para o costume design, mas então desde muito cedo você é professora, né? Muito cedo, é a minha espinha dorsal da carreira mesmo. Eu sempre fico muito curiosa para entrevistar professores aqui, até você é colega de trabalho da Doris, né? Eu já entrevistei a Doris aqui. E a Doris é membro da comunidade do Moda na Mochila, sempre ali, sempre ajudando todo mundo que tem alguma dúvida, mundo afora, ela sempre é muito solista. E sempre fico muito feliz de entrevistar professores, porque o meu sonho é ser professora universitária um dia. Eu tô fazendo mestrado agora, especialmente por esse motivo, né? Então, esse episódio aqui contigo, pra mim, é muito especial, porque eu vou fazer perguntas não só que vão ajudar os mochilers, a comunidade do Moda na Mochila, mas perguntas também que vão me ajudar, né? E já falando dessa parte de professor, né, pulando um pouco mais pra frente, qual que é o maior desafio de ser professor e qual que é a maior recompensa de ser professor? Nossa, meu Deus, só antes de responder eu já fico assim, à vontade de chorar. Eu e a Doris, a gente tem uma paixão mesmo por ensinar, né? Porque a gente está sempre se renovando e o desafio, né? Tu perguntasse o desafio, eu acho que Uhum. é sempre se manter motivada, nem vou dizer assim na crista da onda em termos de content, né, conteúdo, é se manter motivada e às vezes o que acontece paralelo assim não é super encorajador, né? Mas eu sempre penso na minha turminha que está lá me esperando, né? E eles estão ávidos por aprender. Eu era assim também. Até eu me achar o que eu gostaria de estudar, demorou muito tempo. Então, eu era uma aluna super relapsa. Eu acho que eu tenho ADHD, que é déficit de atenção. Eu acho que isso me levou para as artes, mas eu tinha muita dificuldade de sentar numa sala de aula e ler um livro. Então eu comecei a perceber que eu gostava mais de figuras, eu gostava mais de áudio. Hoje em dia o sucesso dos podcasts, né, é uma coisa meio mundial, assim, tu sentar e ler um livro, ainda mais livro técnico. Eu comecei a me apaixonar pela parte da matemática já na biomecânica do exercício, né? Era uma coisa assim, que aquela coisa, eu não era a melhor aluna de matemática no meu high school, ensino médio. E, assim, não, agora é a hora, estou na faculdade, já sou adulta, eu preciso. E aí eu tirei a melhor nota de biomecânica da turma com esse professor que era da Nike. E eu fiz aula particular. Eu lembro que tinha um militar que fazia educação física também. Ele era super top, top, assim. E a gente combinou todos os sábados de manhã, eu acho. Daí ele era assim, a pegar os problemas de matemática do iniciozinho, porque eu queria entender o porquê das coisas, não era só um, o problema que o cara tinha desenvolvido lá da biomecânica do exercício. E aí eu adorava, porque tu tinha que usar réguas para ver o ângulo da perna que tu joga a bola lá, não sei aonde, arremessador de peso numa Olimpíada, qual é o ângulo do braço que tu tem que fazer para jogar a bola mais longe. Aquilo, caramba, meu Deus, eu achei eureka, assim, eu achei que eu me encontrei. E te deu uma base que ninguém tem, nenhum profissional de moda tem desse conhecimento do corpo, né, para fazer modelagem, vestibilidade, que é uma coisa muito rara, né? Quem vai estudar tão a fundo assim o corpo humano, né? Eu lembro da primeira vez que eu peguei um Gil Brandão na minha frente, né, um livro de costura do Gil Brandão, que ele era, se não me engano, médico e arquiteto, Olha né? só. Então caramba, eu consegui juntar umas pedrinhas assim e trabalhar com uma outra coisa, né? E aí o que acontece? Em Santa Maria, eu comecei a cantar.
Eu tinha muito essa coisa, aprendi a tocar violão com 8 anos, e eu tinha aquela base ali do violãozinho que eu aprendi quando era jovem, e eu comecei a cantar nos bares de Santa Maria para fazer uma graninha. A gente, estudante federal, né, fazia tudo, de bicicleta, fazia tudo. Precisa. Eu vendia brownie, vendia Mary Kay, eu era mais das vendas, assim, naquela época. Não, a gente vai se virando. E, e aí eu comecei a ter essa coisa. Aí eu, pô, só um pouquinho, vou fazer uma coisinha aqui, um lacinho no pescoço para. Eu sou cantora do bar, eu não posso chegar de camisa polo no bar. E aí aquilo começou assim, florescer e tal. Aí começou paralelo, educação física com música, com moda, né? Uau. E aí eu estava formada, comecei a dar aula em academias de natação e hidroginástica, comecei a fazer uma graninha ali com 22, 23 anos, legal. Mas eu tinha essa coisa do palco muito forte em mim. O meu pai era comissário de bordo, ele morou na Califórnia um tempo e ele já, desde os meus 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, ele trazia discos da Califórnia. Então eu tinha We Are the World, eu tinha o original vinil, sabe? Todos os discos da disco music, so Dana Summer, e toda a coleção dele ainda está no Rio de Janeiro. Ele faleceu, infelizmente. Meu grande incentivador, a coleção de LPs dele está no apartamento dele ainda. Então são discos raríssimos, assim. Então eu fui crescer. Meu pai era muito musical, ele não era nada do instrumento musical, mas ele amava a música negra americana. Então aquilo, aí eu criei uma banda de disco music, e aí eu tinha que estar bem produzida no palco. Eu tive várias bandas, várias até bem famosas, assim, no Rio Grande do Sul, tudo de música dos outros, né, banda cover. Eu acho fascinante isso. Eu estava falando contigo sobre esses teus vários, não sei se poderia chamar de hobby, porque é profissão também, várias profissões, vários tipos de atividades diferentes que compõem a Kátia. E eu acho fascinante isso, porque eu tenho começado a ouvir cada vez mais essa conexão das mulheres com os hobbies. Oh my Porque God. ao longo do tempo as mulheres foram perdendo os hobbies, né? Ficaram tendo jornada dupla, jornada tripla, e não se davam ao luxo, né, entre aspas, de ter hobbies, né? Então eu tenho visto muitas pessoas da minha idade, millennials, geração Z também, se reconectando com hobbies e encontrando outras atividades além do trabalho, né, para poderem complementar aí a vida. E eu acho fascinante que você toca baixo, você também tá fazendo uma nova formação de montaria, né, de equestrian. Eu acho isso muito legal. E até tem um professor meu de marketing que no primeiro dia de aula ele perguntou pra todo mundo qual que era a sua banda favorita, qual que era o seu filme favorito. Ele fez uma lista assim e não fez aquela apresentação básica, qual é o teu nome, a tua idade, que sabe, as coisas assim. Ele fez qual que são os seus gostos. E muitas pessoas na aula não conseguiam falar, não tinham na ponta da língua quem que eram os favoritos, o que elas mais gostavam de fazer. E aí, beleza, ele deixou todo mundo se apresentar e ele falou assim, na próxima vez que alguém te perguntar, você tem que ter isso na ponta da língua, porque trabalhar com moda é ter repertório. Eu acho que você não só consome, você não só consome a arte, diferentes tipos de hobby, você também põe na prática, né? Você sempre tá realmente estudando e colocando na prática essas atividades. Também tem uma outra jornalista que eu tava vendo esses dias, a Lynn Yeager, não sei se é assim que fala o nome dela. Perguntaram pra ela num vídeo qual que era o melhor conselho de moda que ela já ganhou. E aí ela falou que o melhor conselho que ela já ganhou foi da Sally Singer, que é uma ex-colunista, creative director da Vogue Runway, falou pra ela, se você tá interessado em moda, aprenda sobre qualquer coisa menos moda. Ai, adoro isso. E eu acho que isso é muito uma descrição da tua vida, né? Você é professora de figurino, de costume design, depois a gente fala mais sobre os termos. Mas você tem vários outros interesses que complementam você como professora, como pessoa, como mulher, né? Conta um pouco mais pra gente, então, sobre os seus diferentes hobbies, como que isso tem impacto na tua vida. Eu adorei isso que tu comentasse do teu professor. Isso me fez lembrar que eu cursei uma pós-graduação em moda
Consumo e Comunicação na FAMECOS, na PUC de Porto Alegre. E eu tive um professor que falou, por favor, desenhe um logo, que era consumo e comunicação, então eu tive várias aulas de marketing. Desenhe um logo sobre você. E eu Uau. desenhei um estileto, sabe, um escarpão, assim, com aquele Sapato de salto bem... salto. Uhum. Bico fino. Eu desenhei um LP, né, um long play. O salto era a agulha do disco e o turntables era tipo onde o DJ faz os scratches, né, onde gira o disco. Era uma máquina de costura com o disco e a agulha era um salto de estileto, assim. E o fone em cima da máquina de costura, ainda fone de aqueles enroladinhos, assim, o cabo enroladinho, plugado na máquina. Então, assim, eu também fui DJ. Nossa, meu Deus, eu acho assim, a vida ela é muito curta, sabe? E eu tenho assim algumas pessoas da família, não quero culpar ninguém, mas eu sempre assim, um dia eu vou, um dia, assim. Aí um dia tem uma coisa e no outro dia não tá mais aqui. Mas eu sempre tive isso muito, muito, muito pequena. Eu não sei se isso talvez é uma coisa minha, mas se alguém. Meu pai era comissário de bordo, então eu via o meu pai chegar em casa de mala, cap e um traje feito por um tailor, porque a Varig, ele era comissário de bordo da Varig, que é a Aviação Aérea Rio-Grandense, é uma empresa que ele trabalhou 30 anos, então ele ia no alfaiate da Varig, não era assim comprada Amazon, o Taylor Jacket. Que Então, demais. assim, eu lembro dele, sábado de manhã, ele me levava na lavanderia da Varig. Então, as moças que trabalhavam lá, eu lembro que elas me davam uns paninhos, assim, com uns clipezinhos, sabe clipe de prender roupa no varal? Mas elas tinham uns bem pequenininhos, assim, coloridos. E ela falou, cara, leva esse paninho para casa, querida. Oh, teu pai é tão querido. Conversando, a gente vê, tá? Agora eu entendo um pouco as minhas raízes. Meu pai usava chapéu para trabalhar. O meu pai usava uma jacket e não era de... Qual é aquele tecido que não amassa, que todo mundo odeia? Oxford. Hum. Não, era lã fria, né? Então, com os paddings, com toda coisa realmente interno. Eu quero deixar uma recomendação de podcast aqui para quem estiver ouvindo, do Moda na Mochila. Eu já entrevistei a Méria e ela fez estágio lá em Toronto, numa companhia aérea canadense. E eles ainda fazem no mesmo formato como você está descrevendo. Tem um alfaiate, ela tirava as medidas dos comissários de bordo. Que E ela delícia. falou que é complicado porque eles têm que voar todos os comissários de bordo para Toronto para pegar, né, as medidas perfeitas, mas o uniforme vai ser muito mais duradouro, né, muito mais certo pro corpo da... Senta como uma luva, né? Faz Exato. parte do teu corpo aquilo ali. Então, assim, dando uma geral, né? Eu fiz também uma pós-graduação na Fevale de qualidade de produto. Então, assim, eu era louca, tatuada, com computador rosa pink, na época que ninguém andava com laptop ainda, no meio de um monte de empresários que tinham empresas de roda de caminhão, entende? Fazendo curso comigo. Então, assim, acho que como tu falasse, talvez não é por nada que eu fui para moda, porque a moda tu tem que estar antenada com tudo. E por ser filha de comissário de bordo, meu pai me levava nas viagens. Então, assim, eu conheci Hong Kong, a gente perdeu Uau. mala quando foi para Hong Kong, então eu fui mais de uma vez, acho que fui 3 vezes para Hong Kong com ele trabalhando, e uma vez a gente perdeu a mala inteira. E a mala nunca mais apareceu. E meu pai falou: não, vamos Nossa. comprar calcinha, pelo menos, uma camisola, umas coisinhas para a gente ficar esses 7 dias aqui. E aí eu fui na loja de Hong Kong comprar, né? Eu lá com meus 16 anos, 17, sei lá, eu não estava na faculdade ainda.
Gente, quem disse que uma calcinha de Hong Kong cabia na Kátia? Aí eu começar a perceber as tabelas de medidas relacionadas com o body type, né? A cultura, o body proportions, né? E é isso que eu ensino aqui, que é sensacional. Tipo, eu dou aula numa faculdade de cinema de pattern making and sewing, and claro, modelagem e costura, claro, para atores e atrizes. Então, eu tenho que ensinar os alunos a, claro, fazerem o design de costume, né, de figurino. Eles não precisam fazer tudo, não é como a moda, que a construção é muito importante. Não, eles podem ir numa rental house, que é na Califórnia, eles podem ir num TDF, que é um estúdio em Nova York, e alugar costumes. Eles podem ir na Sony Pictures, eles têm o costume wardrobe. Tem todo um esquema aqui que para nós para mim era tudo muito novo, assim. Hoje é o meu dia a dia, assim, a gente tem um show aqui, eu viajo para Nova York para olhar o catálogo de roupas de rei para fazer Hamlet, sabe? Umas coisas assim. Eu fui gerente do setor de figurino da universidade por um ano, e aí eu apliquei para a vaga de professor, e faz 3 anos que eu dou aula. Então, eu estou há 8 anos na Savannah College of Art and Design, como aluna e funcionária, né? 4 anos como Uhum. funcionária, 4 anos como aluna. E eu vim para fazer um mestrado, porque eu tive uma escola de costura no Brasil, escola com K, então eu dava aula na Universidade Fevale de pattern making, modelagem e costura. Eu tinha ido para Londres, a minha irmã tinha se mudado para Londres, então eu falei, opa, eu tenho casa e comida. Eu vou para lá porque eu tinha o sonho de estudar no London College of Fashion. Ou qualquer outra coisa fora do Brasil para me dar assim um aporte. E eu não estava preparada para mestrado ainda. Eu não estava, Uhum. eu queria saber ainda como era assim, como que eu ia me dar com o idioma, como era viver lá. Eu tenho pavor de frio, pavor de frio. Então, eu também, assim, muito calor também, eu sou meio aquela coisa mais branda, assim. Então, eu comecei a ir a dar aula na Fevale, eu entrei em 2005 como professora. Em 2007, eu estava completamente bored. Essa aula na Fevale era educação física ou era de Não, de moda moda já? já, de moda já, de Uhum. moda já. Antes da Fevale, eu dei aula no Senac de corte e costura. Eu fiz Uhum. Senai, o técnico do Senai de modelagem, de moda, era moda Senai. Sim, eu também. Eu sou fascinada pelo Senai. Ah, adoro as professoras, a minha professora Lenir Romero, toda vez que eu vou ensinar uma curvinha para tu blending, para tu juntar duas curvas, eu lembro da voz dela me ensinando a fazer a curvinha sem ela sempre falava, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, quando tu tinha que unir dois pontos assim. Então, assim, como é importante tu falando, né? Um professor na vida de uma pessoa, né? Então, eu lembro do meu professor de chapelaria em Londres, que ele foi da BBC de Londres, ele fez todos os chapéus da Agatha Christie, do seriado da BBC, e eu lembro dele falando: You need to make a very big, large, ugly knot. E no final da tua linha, para a linha não passar pelo feltro. Então, hoje Ah, eu tô dando aula de chapelaria em inglês. Então, assim, eu lembro dos termos e adorei que tu falasse disso, dos termos em inglês, né? Então, assim, eu comecei a me sentir muito entediada de dar aula de costura depois de um tempo, vários anos no Senai, uhum. 2 anos na Fevale. Eu falei, eu preciso ir embora daqui. Eu preciso ir embora daqui. E nessa época tu não tinha morado em outro lugar por muito tempo, só nesse período de Londres. Não, daí a minha irmã se mudou para Londres e se mudou para Alemanha primeiro. A gente recebeu uma escocesa que ficou um ano na minha casa. Então, assim,
esse jogo de xadrez que a gente tem que fazer, né, de carreira, vida pessoal, estudo, para te manter num país. Eu já tinha essa coisa do meu pai, que já morou na Hong Kong, meu pai morou na Espanha, morou na Califórnia. Então, essa coisa, o que eu preciso para me manter aqui legalmente. E daí eu voltei para o Brasil depois de estudar modelagem em inglês, que eu percebi que eu tinha essa coisa. Por que que um molde básico tem que ter pence aqui e aqui, que eu aprendi no Senai? Eu era meio rebelde, assim. Eu disse, qual é a moral? Depois, aí eu fui para Londres, era exatamente igual o bloco básico que a minha professora tinha ensinado no Senai, na London College of Fashion. Aí eu disse, oh my God, ok, isso tem algum fundamento, então. Jovem, eu tinha saído de me formar em educação física, dei aula um tempo em academias, tocava de noite em bandas, tocava baixo, mas eu queria continuar estudando, continuar estudando. E aí eu fui para moda, e aí eu voltei para o Brasil e falei, não, eu quero ensinar o que eu aprendi. Ah, mas o currículo não permite que tu ensine draping avançado, né? E o método que eu aprendi lá era bem parecido com o Senai, como eu falei, mas não era o método que a Fevale gostava de usar. Então eu estava Uhum. ali dando murro em ponta de faca, assim. Ai, meu Deus, eu não quero, adoro essa universidade, adoro eles, meu Deus. Só que daí eu abri uma escola de costura paralela. E a minha escola bombou, bombou. Tipo A assim, eu maioria dos comecei a dar estudantes aula. eram pessoas que eram profissionais ou eram pessoas Isso que é uma estavam coisa querendo fazer muito como legal. hobby? Qual era o público da sua Como eu escola? ainda estava na universidade, como eu ainda estava na Fevale, a Fevale tinha um programa de estagiários, e a minha Uhum. escola tinha CNPJ, tudo direitinho, e eu comecei a empregar os meus alunos da Hum. universidade. E aí foi super bem aceito, tipo, a minha leadership, tipo, a minha coordenadora, minha amiga até hoje, inclusive está morando aqui nos Estados Unidos também. Ela falou, Kátia, eu achei que tu ia seguir carreira aqui na Fevale e tal, mas eu admiro o teu empreendedorismo. E ela é professora de marketing. Então, assim, opa, que legal, recebi carta branca aqui, vou manter as duas coisas. Então, na Fevale eu dava o básico, né, 4 anos de carreira de moda e tal. Um aluno aqui ou ali poderia usar um dos meus conhecimentos para o final work deles, o tese, como é que é? TCC, né? TCC. Trabalho de Uhum. conclusão, que o pessoal fala, e tal, mas eu não podia muito ensinar o que eu aprendi. Eu até dava aula de mulagem, que chamava na universidade, um, mas eu podia dar, assim, ó, 2, 3 aulinhas, depois eu tinha que ensinar Uhum. o bloco básico de mulagem e tal. Então, isso assim, a minha escola foi um marco na minha vida, foi inacreditável, eu aprendi que eu tinha. Ah, e outra, eu usei a universidade que tinha era uma embrião de empresas, né, que chamava Plano 1. Então, a minha escola, ela não foi assim, vou abrir uma escola, ela foi planejada, né, com um plano de, 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 de tudo, de marketing, plano de tudo, de quanto tu quer estar daqui a um ano, quanto que tu quer cobrar pelos teus cursos. E aí Ah, eles tipo me uma ensinaram. incubadora de Então a minha empresa? escola era incubada na Plano 1. Por um ano eu paguei eles, como se fosse assim uma empresária da região, e por um ano eu paguei a Plano 1, e era super friendly, assim, o valor, ou tu pagava, sei lá, era coisa assim, tipo 3.000 reais, mas podia pagar Uhum. parcelado. Então era super legal. E uma coisa assim imprescindível que eu aprendi, eu acho, agora lembrando e falando contigo, eu não usava o meu salário da Fevale para pagar o aluguel do local da escola. O local da escola tinha que gerar o valor para tu. Então, assim, eu tive essa coisa de administração muito legal, assim, foi super orgânico. Então, na minha primeira pós-graduação, né, que foi a qualidade de produto e processo, eu trabalhava com empresários
Então, o que 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 deu essa acontece? visão, né, de Deu como essa fazer uma visão, administração. inclusive, assim, daí então, aí eu, assim, eu tinha uma máquina de costura ali e tal, e daí eu comprei uma outra, e daí eu consegui máquinas em consignação, 5, 6 Brothers novinhas que eu pagava quando entrava as mensalidades dos alunos. Então, o mundo acadêmico, a Fevale, me ensinou muito, porque era assim, é uma non-profit organization, né? Uhum, Assim, tudo que entra eles reinvestem, por isso que tu uhum, vê assim gigantes estacionamentos, novos prédios, contratação de novos professores, lançamento de novos perfeito. cursos. E aqui a SCAD é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, eu vejo os vídeos, eu fico impressionada com os cenários de para os filmes, né, os prédios, cidade cenográfica, né, que fala, né? E ai, meu Deus do céu, quando eu lembro que eu tava preparada para entrar no carro, dirigir até a savana para te entrevistar e pessoalmente, né? Até a Kátia falou no início do podcast que a gente foi separada aí por um furacão. Eu tava planejando de visitar a Doris e a Kátia lá em Savana, acho que mais de um ano atrás, antes de começar o mestrado, e aqui na Suécia. E aconteceu um furacão e eu não pude ir, mas. Exato, e aí agora vai demorar mais um pouquinho, né? Eu vou terminar o mestrado primeiro, depois com certeza eu quero visitar muito, muito, muito. E ter o tour aí da universidade. Até tem uma aluna minha do Fashion Vocab Talks, a Tainá. Ela tá fazendo mestrado aí também nos Estados Unidos. Então, mais uma pessoa aí pro clubinho do Moda na Mochila. Ah, que legal. Daí o que eu estava falando é assim, a minha escola foi um boom, porque eu comecei a ensinar o que eu aprendi em Londres, então eu voltei muitas vezes a Londres para fazer corset 1, corset 2, chapelaria 1, chapelaria 2, chapelaria 3, e Esses eu cursos comecei eram de quanto tempo de Londres? esses cursos, cada um mais ou menos um mês, mas tu tinha o Uhum, conteúdo de um semestre em um mês, né? uhum. E aí eu não fazia um curso, eu fazia um de manhã, um de tarde e um das Nossa! 5 às 8. Eu fazia 3 semestres em um mês. Ou Como que às era a vezes questão era. da língua pra ti, do inglês? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro curso que eu fiz foi o de draping mesmo e de pattern making, que ela comparava o 3D com o 2D, e eu amava, eu faço isso hoje aqui até. Eu estava fazendo um smocking, que é um tipo de casinha de abelha, assim, e fiz para minha professora, né? Ela, meu Deus, para aí, só um pouquinho. Tu vai dar aula aqui para todo mundo. E eu disse, não, não, amanhã vem preparada, amanhã, meu Deus, eu era super tímida. O idioma para mim sempre foi, assim, uma coisa que eu não estudei direito, e eu tinha aquela coisa, assim, sabe? Que eu não falava fluente. E aí aquilo foi assim, abriu a porteira, seja o que Deus quiser. Agora eu fui capaz de dar uma aula em inglês, né? De uma coisa super. E eu tenho esse vídeo até hoje. Eu fiz numa máquina digital, eu filmei, eu pedi para alguém filmar para mim, um dos alunos. E assim, é tão lindo, sabe? Eu lembrei de um aluno que eu conheci nesse dia, primeira aula, nesse dia, nesse curso. Ele tinha sido pescador na Noruega por 5 meses, um semestre, para juntar US$ 500 por dia para poder fazer o curso na London College of Fashion. O nome dele era Kim, e eu tenho o nome da minha filha tatuado na minha mão. O nome dela é Kim, né? Ai, que lindo! E ele era baterista e eu também, e eu fui casada com o Alexandre Barea, que foi baterista de uma grande banda, e eu lembro assim, gente, como tudo se conecta, sabe? E aí eu Incrível. fico assim, se tu fica dentro de casa, tu sempre vai ficar wondering, assim, quem Uhum. sabe um dia, mas eu tô muito velha, eu tô muito gorda, eu tô com cabelo branco, a minha unha tem que fazer. Ai, sabe, vai do jeito que tá, né? Eu tô fazendo uma nova faculdade aqui que
a gente tem direito a fazer uma disciplina, uma disciplina que é, assim, realmente é bem expensive, mas eu estou fazendo uma disciplina por quarter, que aqui o sistema não é semestre, é quarter, é 2 meses e meio de aula, são 10 semanas, então eu já estou no meu terceiro quarter da faculdade de Equestrian Studies. Então, eu estou aprendendo a montar cavalo, sabe? E tem toda uma moda, né? Tem as breeches, que é a calça de montaria. Inclusive, eu estou vestindo uma, porque agora eu vou para academia vestindo calça de montaria. E eu vi assim, tu não consegue montar um cavalo se tu não é forte estruturalmente, muscularmente. Então, assim, eu tenho todo um histórico de musculação aqui para tu não ficar em depressão. Ou tu só tem que te juntar com gente do bem, assim, ou tu faz musculação, Uhum. ou tu faz um outro curso, ou tu... Então, assim, eu comecei a treinar para bodybuilding em 2018. Eu tinha, para te ver como o universo converge, né? Eu fui morar com uma brasileira quando eu vim para cá, fiquei 2, 3 meses, e aí ela morava bem distante, eram uns 35 minutos da universidade que eu fazia mestrado, e aí eu olhei no Facebook de roommates, assim, e vou morar com... E era o quarto mais barato que eu achei. Eu fui morar no quarto mais barato, porque eu já tinha sido contratada pela SCAD para ser work study, então eu já fazia mais ou menos uns US$ 1.000. Ah, peraí, eu quero voltar então pro início do Tá. mestrado. Porque até tem uma pergunta aqui de uma das mochilers, ela perguntou como que foi o processo burocrático para fazer o mestrado nos Estados Unidos, mas eu quero entender como que foi a escolha do curso, porque você contou ali que você estudou em Londres, na UEL, né, cursos curtos de um mês, que complementaram muito a tua carreira, né? Mas como que foi então? Tu falou que tava ali, tu chegou, falou ali que tava entediada desse período, né, no Brasil. Como que foi então a escolha pela SCAD? Eu, quando tinha minha escola, a Globo me achou na internet, a Rede Globo, né? Uau. Um flyer que eu tinha postado, assim, há 5 anos atrás, ele falou, nós queremos saber qual a possibilidade de você vir para o Projac para dar aula de corset vitoriano. Uau, E que aí eu tudo. comecei a ir para Globo. Eles começaram assim, eu morava num hotel lá no Jacarepaguá. E aí eu ia para assim, Projac de motorista, voltava para o hotel de motorista. Por quanto tempo tu fez Empresária. isso? Eu acho que uns 3, 4 anos. Sério? É. Qual a frequência? Tu ia todo mês? Eu ia, tipo assim, férias de julho, e aí eu dava aula manhã, Aham. tarde e noite no Projac. Que Várias tudo. turmas diferentes. Na época, eles tinham 200, 300 costureiras. Comecei a fazer uma grana, porque eu dava não só um curso, eu dava 3, 4 cursos. Então, assim, por semana, eu ganhava uma grana considerável, assim. E cada semana virava um curso. Eu dava outra turma para outro pessoal na Globo, no Projac. E eu comecei a ficar entediada. Depois de 3, 4 anos, e é assim, a mentalidade de administradora, né? Mais ou menos, não me considero uma empresária, mas eu guardei aquele dinheiro. Tipo, eu não gastava um tostão daquele dinheiro. A minha escola cresceu demais, eu passei por um endereço num bairro VIP de Porto Alegre. O aluguel era caríssimo e as minhas funcionárias maravilhosas também. Começou tipo uma crisezinha já em 2014, 2015, que eu já estava prevendo, né? Se eu não vou continuar com isso aqui, eu podia estar até hoje com a minha escola lá, mas olha o que eu cresci, né? Às vezes o empresário fica, eu não vou fechar o meu negócio porque eu vou estar, me traindo. Eu Uhum. percebi aquilo. E aí a minha família tinha uma casa, um bairro um pouco mais carente, e aí eu passei a minha escola para uma casa que eu não pagava zero aluguel, consegui manter as minhas alunas, mas assim, às vezes eu tinha que usar aquele dinheiro da Globo para pagar as minhas alunas. Eu comecei a ver o quadro de alunos dos horários, que aquilo começou a minguar. Eu via um aluno, outro aluno, e eu lembro de uma psiquiatra maravilhosa, tinha um consultório de luxo num bairro de rico lá em Porto Alegre, e ela falou, Kátia, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, eu posso fazer 2, 3 meses de aula grátis, depois quando entrar os meus pacientes eu te pago. Eu comecei a perceber uma coisa assim, mesmo com o pessoal bem, sabe? Não.
hora de fazer meu mestrado e tal. E eu tinha aquela coisa, várias amigas já com mestrado e doutorado, que eu achava o máximo, e eu dei uma pausa na minha vida acadêmica, porque a minha escola bombou. Eu ganhava mais do que qualquer doutor. E aí, mas assim, aí eu vou fazer. Então, assim, foi um convergimento de coisas, assim. E aí eu lembro, eu estava na Globo, eu entrei em contato com a Doris, porque eu dava também aula na Universidade Católica de Pelotas, de mulagem, eu viajava uma vez por semana para Pelotas, e ela uma vez foi lá fazer uma palestra sobre a universidade que ela tinha ido fazer mestrado. Amo, amo. Inclusive, deixa eu compartilhar uma história aqui com vocês. A minha faculdade raramente tinha palestra de autores e pessoas, né, importantes para moda. E chegou um dia que eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra Doris, porque eu tinha o livro dela, tenho ainda, tá lá em Joinville, minha cidade, assinado por ela. Eu falei, vou mandar uma mensagem pra Doris aqui no Facebook, vai que ela lê e responde e aceita, né? E não é que ela respondeu. Eu tava convidando ela, eu falei assim, Doris, oi Doris, tudo bem? Eu devo ter o print ainda dessa mensagem. Oi Doris, tudo bem? Eu sei que você mora nos Estados Unidos, mas eu adoro muito teu livro. Será que se um dia você vier para o Brasil, você não aceitaria dar uma palestra na universidade que eu estudo? Era meu terceiro ano de faculdade, eu acho. E ela falou, sim, vou para o Brasil em tal mês. E deu certo, eu consegui que a Doris fosse lá na minha universidade. Só que naquela época eu ainda não era tão desenvolvida em questão de comunicação como era hoje. Eu era boa na internet, né? Mandei mensagem pra ela. Mas quando ela chegou lá, acho que me martirizo até hoje por eu não ter falado com ela assim, Doris, fui eu que mandei mensagem pra ti. Não, eu só pedi pra ela assinar meu livro, mas não falei nada, sabe? Mas de qualquer forma, no fim das contas deu tudo certo, eu continuei me comunicando com ela e hoje a gente conversa super, né? Maravilhosa. Mas conta mais aí da tua palestra com a Doris. Eu estava nesse hotel, né? Eu estava na Globo e aí eu mandei uma mensagem no Messenger do Facebook, assim, que eu já seguia ela, dava aula com o livro dela de coleção, inventando moda. E aí eu mandei mensagem. Ela me ligou no FaceTime. Uau! No hotel, a gente tinha acabado de lavar o cabelo, só um pouquinho, meu Deus, uma Eu super. amo! E aí foi assim, foi o início. Ela, tá, mas o que que tu fez? Eu disse, não, eu tô aqui na Globo, eu dei aula há muitos anos na Fevale, já fiz 2 pós-graduações, escrevi livros, né? Porque todos os cursos que eu fiz em Londres, eu adaptei para o Brasil, com os materiais do Brasil, as medidas do Brasil, e não sei o que, porque a gente não tinha um livro assim. Agora tem vários, né? Mas ainda estão havendo os seus livros? eu tenho na versão em PDF. Não faço mais print, assim. Se tu quiser compartilhar o link comigo, depois eu coloco na descrição do podcast. Legal, com certeza. E aí, mas aí, assim, morreu aquilo, ficou um tempo. E aí eu lembro que eu saí um dia com a Renata Fraton, que inclusive, se vocês quiserem entrevistar ela, ela é maravilhosa, e a Juliana Bortolucci. Elas são minhas grandes amigas. A Juliana, advogada, que aprendeu a costurar comigo. Hoje ela é pós-doutora, doutora em moda, e é coordenadora da Universidade da Faculdade de Moda da Unicinos. E a Renata Fraton, coordenadora do curso de moda da Fevale. Maravilhosa, fez o mestrado dela na França. Elas falaram, Kátia, e aí? Eu tô afim, gurias, de ir embora. Não sei, mas já falei com a Doris, fala com a Doris. E eu, não sei. E nisso, uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, elas falaram, você viu que Não, eu falei para elas, essa pessoa postou que tem vaga para dar aula nos Estados Unidos. Olha só. Elas falaram, tu não viu o Facebook da Doris? Não, mas eu falei com ela uns meses atrás. Aí eu, mas eu não quero incomodá-la de novo, não sei o que. Ela, Kátia, fala com ela, Kátia, fala com ela, Kátia, fala com ela. Eu, ai, meu Deus, meus melhores amigos. Aquelas, assim, a pessoa torce pro teu bem, sabe? Todo mundo no mesmo nível, sabe? Assim, academicamente. Eu que não tinha nada, assim, tinha 2 pós-graduações, especializações, mas não era mestrado. E aí eu falei, e ela falou, aí eu entrei em contato com a Doris, ela falou, eu acho que tu tem chance, sim, de passar no mestrado aqui. Foi só ela dizer isso, Mariana. Eu comprei, no mesmo dia, na mesma semana, eu comprei um curso de inglês na Califórnia e uma casa,
Assim, eu morava, sei lá, essa casa que tu fica, assim, com outras famílias, assim, um mês em Santa Mônica, não, Los Angeles, ai meu Deus, eu nem me lembro mais agora, em 2016, e falei, não, ela deu carta branca, ela disse que talvez, né, o que que eu tenho de ruim aqui? Meu inglês, não posso ir lá tentar fazer uma coisa, uma seleção de mestrado se eu não melhorar meu inglês. E eu tenho uma outra pessoa para indicar, eu não vou citar nomes, mas se tu quiser saber depois, é uma grande aluna minha que foi morar Me em mande. Londres, trabalhou no Royal Opera House. Ela falou Uau. também, ela foi para Londres, vou arrasar, formada em moda e história. E daí ela disse que fez uma entrevista com uma pessoa de uma revista, e ela falou, não, tu é maravilhosa, teu currículo, assim, mas vai estudar inglês. Hey, Mochiler, você também já passou por uma situação como essa de participar de uma entrevista de emprego em inglês e não ser selecionado porque o seu nível de inglês não era bom o suficiente, apesar de você ter todas as qualificações necessárias para a vaga? Ou pior ainda, você nem chegou a aplicar para uma vaga de emprego por não achar que tem um nível de inglês suficiente? Mas na realidade eu acho que muitas vezes o que importa muito é a confiança de você tentar se expressar e usar os termos de inglês corretos, termos técnicos em inglês focados para aquela entrevista ou para aquela apresentação. Então, quem sabe eu tenho a solução para você. Eu posso te ajudar a se preparar para essa entrevista de emprego ou para essa apresentação em inglês, fazendo o que se chama de uma mock interview. Vou praticar com você, vou fazer as perguntas que o recrutador possa te fazer, vou te dar um feedback e trabalhar contigo os pontos a serem melhorados e também, claro, realçar o que você já está fazendo de bom. Então, clique no link da descrição ou acesse modanamochila.com/consultoria. E às vezes é uma questão de confiança, né? Tem muitas pessoas que estudam a vida inteira inglês, mas chega na hora de falar e trava. Isso, e eu adoro que tu fala dos termos e tal. E ela foi Claro. ser garçonete, depois de ter 2 graduações. Então, assim, eu acabo me inspirando em pessoas vitoriosas também, né? E eu fui garçonete aqui. Eu vim fazer mestrado e eu fui garçonete de uma casa de chá, porque durante o Covid, o meu pai falou, tu não volta para o Brasil. Se tu voltar para o Brasil, eu nunca mais falo contigo. Olha E só. eu, meu Deus, pai, eu não tenho o que fazer aqui, o meu work study, eu não vou ficar ganhando meus $1.000, pagar a mensalidade do meu carro, o meu aluguel. Não, fica aí. Aí eu fui ser garçonete, foi meio assim na marra, não foi tanto pelo inglês, mas eu era super tímida. Aí eu vim estudar inglês e, meu Deus, em 3 semanas de curso de inglês não aprendi nada, nada. Nada. Aí a Doris viu que eu fazia postagem, eu comecei a ir para LA Fitness, eu ia malhar na LA Fitness, fazia live da LA Fitness, malhando. Aí a Doris falou, você vai vir me visitar? Aí meu Deus, isso é uma intimação, isso não é um convite. E aí meu Deus, eu na Califórnia, meu Deus do céu, meu cartão, ai meu Deus, eu acho que olhei a passagem, Los Angeles, Savannah, $600. Nossa, mas o preço de ir pro Brasil. Azar. Daí eu pensei, se passar o meu cartão é porque era para eu ir. Meu cartão passou. E aí eu fui visitá-la nesse meu mesinho na Califórnia. E aí ela falou, Kátia, eu tô trabalhando, vou te mostrar a Savana, mas eu vou parar aqui, vou te deixar aqui, eu vou dar nota para os meus alunos, a gente tá no summer break e tal. E aí, quando eu fui para a beira do rio de Savana, eu chorava, eu disse, gente, eu encontrei o meu purpose in life, o meu propósito de vida. É aqui que eu quero ficar e morrer. Me deu uma coisa, assim. E aí ela me marcou para mim um tour de ônibus, que eles mostram toda. A universidade aqui tem 83 prédios. Nossa, é uma cidade. E aí eu conheci o estúdio que eu dou aula hoje, eu conheci toda, eu chego a ficar toda arrepiada. Ela me recebeu na casa dela, fiquei 3 dias na casa dela, ela me esperou, meu Uber chegou meia-noite, eu nunca tinha conhecido pessoalmente, a conheci pessoalmente. Ela me esperou de chambre, assim, com chá, meia-noite, numa casa. Parecia eu chegando assim, Perfeita. do Harry Potter, sabe? Com aquele fog, assim, aquelas luminárias. Aí eu fico toda arrepiada, porque ela mudou a minha vida, eu falo isso pra ela. Claro que a gente batalha por trás, a gente não é qualquer um, né? Tanto que várias pessoas tentaram ser aceitas e não conseguiram. Ela perguntou, depois de eu ter ficado na casa dela, e aí, gostou da SCAD? Ela não pôde ir no tour junto. Eu falei, não só gostei, como eu me matriculei para o meu mestrado. Mas eu não sabia se eu ia ser aceita, né? E aí ela conta isso até hoje, assim. E aí era 2016, agosto,
summer break aqui. 2017 eu iria começar o meu mestrado se eu fosse aceita. Então eu voltei para o Brasil, eu vendi tudo que eu tinha, tudo, fiz um bazar, vendia minhas 12 máquinas de costura, vendia minhas 20 formas de chapéu que eu tinha mandado fazer na Inglaterra, em Luton, que é a meca da chapelaria, das formas de madeira. Eu lembro que o cara que fazia as formas para mim tinha a Fórmula 1, ele tinha uma McLaren na porta ele cobrava assim 1.000 libras uma forma de chapelaria. Nossa. Que eu vendi para uma aluna minha que comprou cash todas as formas de chapéu A maravilhosas. gente tem que ser muito desapegado, né? Porque eu já me Nossa! mudei de país 1, 2, 3. Acho que é essa a 4ª vez agora aqui pra Itália, que eu tô fazendo estágio aqui na Itália. Que E é um massa! constante desapegar, sabe? E especialmente a gente que trabalha com moda, com figurino, com algo físico. E eu gosto muito da minha coleção de livros, mas eu tive que me desapegar de algumas coisas, infelizmente. Claro que tem alguns livros, como por exemplo, Inventando Moda, assinado por Doris Stapleton, nunca irei me desfazer. Está lá guardado na casa da minha mãe. Mas é muito desapego, assim. E às vezes eu fico lembrando dos livros que eu tive que deixar pelo caminho. E não sei como é que é pra ti isso, como é que tu lida com esse desapego físico, assim, das coisas. Até hoje eu tô comprando forma de chapéu, porque eu nunca consegui ter as 20 que eu me desfiz. E o mais louco, quando eu fiz 1 ano de mestre aqui, de estudante, como mestrada, eu passei numa seleção para trabalhar num filme com uma vencedora de 3 Oscars, Sandy Tá. Powell. Eles me pediram para fazer chapéus e eu não tinha uma forma. Trabalhando com a vencedora de 3 Oscars. Ela ganhou o Oscar por Shakespeare in Love, The Pilot, Rainha Vitória, Young Victoria. E ela desenhou, fez o design de figurino da Cinderela, Mary Poppins Returns, agora Snow White, Branca de Neve. E eu trabalhei num filme com ela sobre uma feminista. Então, assim, eu sozinha, deixando um país, né? Deixei uma filha adulta já, mas nunca é fácil. Deixei mãe, pai, todo mundo. Relacionamento, tu esquece, né? Porque, pessoal, ninguém, assim, não vou mais nos Estados Unidos, eu tenho minhas coisas aqui e tal. Então, assim, eu tive que, na marra, na luta, na garra, né? É raro. Aliás, pra quem tá ouvindo, se você tem um parceiro que topa as tuas loucuras, se agarra nessa pessoa. Verdade, é. As minhas loucuras foram muitas para qualquer parceiro, assim, todo mundo. E foi bom, assim, porque cada relacionamento finalizado me deu muito mais força, porque assim, o que que ele vai pensar, o que que vai ser, e é a vida dele, vai prejudicar ele profissionalmente, aí ele também vai ter que falar inglês, e aí não sei o quê. Então, assim, fica então. Assim, sempre foi, assim, finais de relacionamentos que eu florescia. Eu terminei um relacionamento, assim, de muitos anos, eu escrevi 5 livros depois, sabe? Então, Nossa. assim, por eu estar sempre assim, eles, claro, tu tem que pensar na família, tu tem que pensar, mas aí eu comecei a dizer, eu não, e eu me sentia extremamente entediada. Eu olhava para a pessoa do meu lado, sempre falei isso em algumas entrevistas, eu disse, é isso que vai ser a minha vida pro resto da vida? Não, e é muito aquilo que a gente estava falando no início, né? De se reconectar, a mulher se reconectar com o feminino e com os seus gostos, os seus hobbies, as suas vontades, não só pensar nos outros, né? Eu acho que uma coisa que me influenciou muito foi uma página, assim, de meia página, 0 hora, no jornal nosso lá do Sul. Foi uma entrevista, assim, um pensamento sobre o casal de meia idade e que eles conquistam tudo, e aí tem uma boa casa, um bom carro, vários carros, e aí uma casa na serra, e aí estão bem na carreira, e a depressão que vem, assim, violentamente depois que tu conquista tudo, e os filhos saem de casa. E eu já me sentia assim antes de ninguém sair de casa, eu já me sentia assim. E aí eu também tenho histórico de pessoas na minha família que se dedicaram muito tempo a relacionamentos e acabaram quase enlouquecendo, assim, né? Então, assim, eu não quero ser essa pessoa. Então, essa minha avó era muito aventureira, casada com um militar também, aí a alfaiataria, o uniforme, ele também usava cap, o meu pai, o meu avô,
E a minha avó era assim, da pá virada. Ela subia em árvore, ela aprendeu a velejar com 63 anos, tinha vários barcos, andava a cavalo. E ela falou, Catinha, tu aprende a costurar. Aprende a costurar. Eu, não, vó, eu odeio, não quero. Ana, aprende a costurar. Eu tô te falando, tu faz roupa para tuas bonecas. E tu, ai, mas eu sou professor de educação física. Não sei. A avó tá te dizendo, vai na escolinha lá, Darcy Vargas, e faz um curso de corte e costura. E eu lembro que eu tinha um namorado na época que ele falou, mas que coisa bem imbecil isso. Onde tu acha que tu vai chegar nisso? Eu só, Nossa. pelo no mínimo, eu vou fazer os figurinos para as bandas que eu toco, que eu canto. E aí eu achei tão difícil usar uma máquina de costura que eu esqueci. Aquilo eu tinha 22, 23 anos. Eu, com 25 anos, eu realmente decidi estudar a costura, aprender a costurar nessa escolinha da prefeitura. Né, que eu tenho o caderninho até hoje, eu trouxe comigo. O que que tu escolhe na mala? Vai deixar tudo, marido, filho, cachorro, papagaio, família, escola. Levei, trouxe o livrinho, dia, coisas assim. Como é que fala em inglês? É um memento. Não tem essa palavra? Memento, eu acho que tem essa palavra que é umas lembrancinhas, né? Que tu guarda numa caixa. Uns amuletinhos, umas coisas assim. Mas E aí foi isso. E aí hoje eu ensino num grande curso de cinema aqui. Eles montaram uma sala de aula só para mim, com 20 máquinas de costura, com um uau. armário de 40 portas para eu botar Aí, todos ó. meus tatarecos. Ganhou tudo em dobro. Você tinha 12 máquinas de costuras lá no Brasil, agora você tem 20 na SCAD. Mas essas perdas é muito triste, assim, eu estou ensinando saia de balé agora, que foi um treinamento que eu fiz em Londres também. Eu não tenho mais o meu tutu original que eu aprendi na Hum. Inglaterra, porque as minhas coisas ficaram no Brasil, é caixa para tudo que é lado, aí morreu pessoas da família, que daí o apartamento tem que limpar. Então, assim, eu fui para o Brasil agora, minha mãe não estava muito bem. E aí eu vi, cadê os meus tutu, cadê o meu traje dos anos 40 que eu aprendi a fazer? Uma jaqueta inspirada no Dior, Hourglass Shape, né, o Sweet Bar Dior, depois da guerra que Dior lançou aquela coleção Corolli, né, foi a minha tese, inclusive, de mestrado, é sobre Blade Runner, falei do Gilbert Adrian, que foi um filho de chapeleiros que desenhou o Mágico de Oz, desenhou o figurino da Dorothy, e ele foi a inspiração para o Michael Kaplan, que foi o designer de Blade Runner, que é a paixão na minha vida, esse filme. E ele veio me visitar, o Michael Kaplan, na minha sala de aula. O costume designer de Blade Runner com o Harrison Nossa. Ford, acho que é Daryl Hannah. E, oh my God, sim, é incrível, incrível. E agora estudando Equestrian Studies, né, essa volta ao campo de novo, porque eu morava em Porto Alegre, que é uma metrópole, eu fui morar em Santa Maria, então aquela coisa do campo, minhas amigas tinham um pai que faziam rodeios, né? A Rose Maia, até a Roselaine Maia, que fazia minhas roupas, até eu queria muito aprender a costurar, ela tinha uma maquininha em casa e ela fazia minhas roupas que eu cantava nos bares em Santa Maria. Então agora eu tô assim, o cavalo, o chão batido, a poeira do cavalo. Eu tô tendo vários revivals, assim. E aí a minha professora, a gente falou um pouquinho antes da nosso papo aqui, a minha professora é campeã olímpica. Então, assim, eu tô até mudando o jeito de vestir. Ela usa camisinhas polo e só calças super justas, breeches, que é a calça de montaria. E ela tem toda uma postura, assim, e ela malha. Meu Deus, ela se apresentou no primeiro dia de aula. E ela, assim, eu levanto peso, eu sou bodybuilder. Eu disse, cara, eu não sou tão louca assim. Eu pensei, ela mostrou uma foto, ela levantando peso. Gente, eu faço isso desde 2018 aqui nos Estados Unidos. O meu roommate era weightlifter, então assim, ele só fazia a dieta dos sonhos. Assim, eu morava com um roommate que não fumava, não bebia, não usava drogas, que isso às vezes é raro, sabe? O estudante Muito? está sempre em festa, bebendo. Sim. Cara, ele era assim. O meu pai foi militar antes de ir para Varig, então assim, eu tenho uma coisa meio disciplinada, assim, que eu adoro.
Mas às vezes eu escorrego no sabão, assim. Ai, eu vou me permitir, não dá para ser assim para o resto da vida. Então, assim, agora eu já tenho, já é um plano mais de retirement. Já que tu tá falando disso, desse plano, eu queria que tu compartilhasse com a gente, então, desse teu crescimento na SCAD, porque você falou que no início, quando você fazia mestrado, você trabalhou também no Costume Shop, como fazendo work study, então explicar um pouquinho pra gente o que é work study. E aí, então, depois você foi ser gerente do departamento do Costume Design Shop, até se tornar professor. Como é que foi essa... Dá um pouco mais de detalhes pra gente dessa transição, desse crescimento dentro da SCAD, que você trabalha aí há quase 8 anos já, né? 8 anos, eles me contrataram em setembro de 2017. Eu cheguei aqui em junho de 2017, fiz outro curso de inglês na Broadway, em Nova York, se eu não contei, com aquele dinheiro da Globo, né, que eu tinha juntado, ou eu montava minha escola, dava uma repaginada na minha escola, ou eu ia morar nos Estados Unidos. E aí eu fiz esse curso de inglês. E aí eu fiz um curso na FIT com a costume designer de, acho que é Procurando Nancy, bem Uhum. famosinho o nome do show que ela era costume designer. E aí eu comecei a aprender, assim, alguns termos, né, super técnico o trabalho de costume design. Tu design os figurinos, assim, mas assim, tu tem que ter spreadsheets, né, as tabelas no Excel, de como é o character, que é o personagem, e o que ele vai Uhum. vestir, o sapato, o tamanho do sapato, o preço do sapato, se é rental, né? Se é alugado, tu tem que devolver em uma semana. É uma engrenagem por trás desses filmes que é impressionante, assim. Então, eu estava na SCAD, aí eu era work study. A SCAD possui vários teatros, onde a gente monta 3, 4 peças de teatro por quarter, né? Então a SCAD Uau. produz um musical e é assim, qualidade Broadway, é sensacional. Então eu era assim, a moça que trabalhava no setor de costura, que ajudava os alunos a montar os shows, né? E aí eu trabalhei nisso 4 anos como work study. E aí eu fiz, a minha reitora mandou o meu currículo para esse pessoal desse filme de Hollywood e eles me ligaram. E eu estava na casa da Doris ainda, ela estava no Brasil, estava cuidando do cachorrinho dela. Ela falou: pode ficar na minha casa, um mês aí. Aí eu fui selecionada, já fui selecionada enquanto a Doris estava no Brasil. Eu lembro que eu ia para casa dela depois, ver o cachorrinho dela. E, e aí isso assim abriu portas para mim ter trabalhado com uma 3 vezes vencedora de Oscar. Tipo assim, eu sou, todo mundo aponta para mim assim, como eu sou tipo Harry Potter, assim. Ah, ela é aquela que trabalhou com ela é aquela que trabalhou, sabe? E aí a mesma equipe me convidou para um segundo filme que foi vencedor de Oscar também, que foi Moonlight do Barry Jenkins. Uau, que Então eu trabalhei, incrível! mas aí a gente estava trabalhando numa outra série para Prime, que é Underground Railroad, que é a história dos escravos que saíram do sul para o norte dos Estados Unidos. E daí eu fui convidada para um terceiro filme, né? Aí eu tinha aquela coisa, eu vendi todas as minhas formas de chapéu e eu fui contratada para fazer chapéu para um filme sobre o Abraham Lincoln e o assassinato Lincoln. Então, com a mesma equipe do primeiro filme, a minha supervisora gostou tanto de mim que ela começou a me chamar para tudo que é produção. E eu fui contratada para fazer bainha no filme. Era tipo assim, a aluna lá de mestrado que vai trabalhar em Hollywood, no filme de Hollywood, né? E aí eu consegui mostrar o meu currículo para ela, onde ela estava caminhando, assim, ela como se fosse assim uma entidade, né? Ninguém chega perto. Mas eu mostrei o meu portfólio no meu celular, a minha supervisora falou, ela fez o que tu tá falando com ela? E aí ela falou,
Sabe aquela coisa assim, era a minha chance ali naquele filme. É agora ou nunca, se eu for. Ela, você pode fazer. Eu estou precisando de um chapéu vermelho para a Bette Midler e a Julianne Moore na cena tal. Eu disse, não, beleza, eu posso fazer. E esse teu portfólio era do Brasil já? Portfólio era do Ou era do Brasil mestrado? ainda. Não, era do Brasil ainda. O mestrado nem tinha forma aqui. Eu fiz todos os chapéus que a Bette Midler vestiu, né? Então, assim, era assim, a Bette Midler é uma entidade aqui no acting, né, dos Estados Unidos. Então, assim, isso tá no meu currículo. E aí eu comecei a ser chamada para fazer chapéu para filme, né? Mas trabalhei agora nos últimos, foi Clean Slate, que é sobre Laverne Cox, uma transgender que sai de casa e volta anos depois, né? Maravilhosa e tal. Então eles filmaram aqui em Savannah. E aí eu recebi uma mensagem no meu celular, disse, olha, eu gostaria de te convidar para trabalhar com a gente vai filmar em Savannah, tal. Eu sou costume designer de Bridgerton. Oh my God, esse pessoal já tem o meu número. What? Sabe? Aí eu fiz Manhunt, Clean Slate, The Glorious. Isso tudo durante o período de work study? Isso foi uns antes e outros eu estava no visto, que depois de formada, tu pode trabalhar 1 ano em quantas empresas tu quiser, quantas produções tu quiser, durante 1 ano. Então, eu aproveitei aquele 1 ano de visto de trabalho, ainda como eu chamo aqui OPT, depois de mestre do final desse 1 ano. E aí, no final desse 1 ano, eu fui contratada como professora. E aí eles mudaram o meu visto para worker. E aí eu tenho exclusividade com a SCAD. Eu não posso trabalhar em nenhuma outra coisa. Até sair o meu green card. Mas acho que uma outra coisa legal de falar é, nesse primeiro filme, eu não tinha uma forma aqui, nada, e eu tinha vendido as minhas 20 formas feitas sob medida na Inglaterra. A Doris, né? Os pais da Doris iam visitá-la e era a minha chance. Eu tinha deixado uma forma que eu tinha comprado de um chapeleiro do Uruguai numa feira que a gente tem, que é o Brick da Redenção, em Porto Alegre. Eu comprei aquela forma e nunca usava, porque era uma forma assim, a madeira chegava a ser preta, mas era uma relíquia para mim. E eu falei, pai, os pais da Doris, a Doris sempre pergunta, tu quer alguma coisa do Brasil? Quer que eu leve alguma coisa para tua filha? E aí, amiga, eu tô desesperada. Eu já tô trabalhando no filme. Depois do Natal, a gente vai entrar a 1000. Tu pode? Aí eu liguei pro meu pai. Meu pai, meu Deus, me manda uma foto do meu forno de chapéu, que eu mandei fazer um forno para secar os chapéus. E tem 2, 3 forminhas de fascinator ali. Eu preciso de uma forma assim, assada. Eu mandei, ele filmou lá, e eu fiz um screenshot e mandei uma seta para ele. Essa aqui que eu quero. E aí ele mostrou a sacolinha, filha, essa aqui que tu quer. Aí ele pegou uma de Fascinator. Eu disse, não, pai, é a de trás. É a forminha de trás, a de Fascinator, a preta aquela. Aí ele botou a forma certa. E aí o meu pai faleceu, né? Antes desse filme ser lançado. O Covid pegou ele. E quando o filme foi lançado, eu, no Rio de Janeiro, com as cinzas do meu pai na minha mão, né, era assim, a cena com a Bette Midler, né, usando o chapéu que eu fiz do zero, na forma que meu pai mandou, e ela falando um discurso, todas as mulheres são capazes, que a gente tem condições de fazer tudo nessa vida, que a gente não precisa de ninguém, que a gente é vitoriosa, um discurso assim. Aí eu tenho uma foto, eu com as cinzas do meu pai, a Bette Midler atrás, e eu num Airbnb, que a minha irmã conseguiu, a minha filha conseguiu lá no Rio, pra gente cremar ele. Eu tive que ir pro Brasil para reconhecer o corpo, essas coisas. Foi assim, meu pai é um grande incentivador, então se eu perdi esse pai no meio dessa trajetória toda, né? Mas eu lembro dele falando, não volta pro Brasil, tu tá aí porque tu tinha um sonho. Então se eu conseguir sobreviver depois do falecimento dele, assim, mérito dele, assim. Então ele era muito, muito incentivador.
Meu pai lia livros de homens empreendedores e vitoriosos, assim, o Ford, né, que lançou os carros da Ford. Ele adorava ler biografias. Te inspirando de diversas formas, né? Na trajetória dele, na forma como ele se vestia, na forma como ele vivia, como, né, viajando por aí. Ele Muito queria ter bom. uma moto e quando eu era bem pequena, falei, pai, não compra essa moto, tu vai morrer. E era uma CB 400, eu me lembro. E essa semana eu fui ver uma Harley Davidson. Mas essa coisa assim, então eu fiquei 4 anos como work study. O meu mestrado eu tive que parar várias vezes, até tu tá fazendo agora. Surgiram essas oportunidades de trabalhar 7 meses com o Barry Jenkins, vencedor do Oscar por Moonlight também. Então, eu parei o meu mestrado, parei. Eu tinha que parar. E aí eu levei 4 anos para fazer um curso de 2 anos. Não, mas é interessante saber que tem essa possibilidade também, né, de pausar para abraçar as oportunidades, porque às vezes também a gente deixa as coisas passar, né, por ter medo de pedir, perguntar se pode pausar e tudo mais. Legal saber que dá para fazer isso. Vamos falar sobre os termos em inglês, que eu tenho uma lista aqui de diferentes profissões do mundo do costume design em inglês. E acho que a gente pode começar até falando do departamento que é o teu mestrado, né? Que tu me contou que é Production Design. O que seria isso? É. Eu lembro que eu fiz uma outra entrevista para uma universidade, daí eles também me apresentaram assim, não é design, product design ou industrial design, não é design de produto, né? Uhum, Parece, mas é production, produção, design de produção. E aí uhum. aqui isso é muito, muito difundido, é uma profissão que eu não sabia que existia. Porque o mestrado aqui, tu faz o costume design, são algumas cadeiras que tu faz de costume design para entender, né, como que o costume é desenvolvido para um filme, ou teatro, ou TV, ou comerciais, né, é vasta a lista. Mas essa disciplina, então assim, o production design, ele é concebido por, ele é formado por figurino, luz e cenário, Uhum. tá? Então, são esses três pilares que E você tu aprendeu esses três pilares aprendi os também. três Teve aulas pilares. de todos esses três. Legal. Tive aula, tipo, um vestido azul no palco, se tu mudar de luz, ele fica marrom, ele fica Uhum. vermelho, sabe? E a composição das cores não é se tu misturar as cores que nem acrylic paint, não é a mesma mistura, em luz é diferente. Que interessante. É muito interessante. E aí, os cenários, tipo, eu tive que desenhar um cenário de um jardim para um filme, eu tive que fazer a planta baixa de um jardim, sabe, de uma mansão, em que eu pudesse escolher qualquer mansão aqui nos Estados Unidos, eu tive que desenhar o cenário do jardim. E medir, né, fazer todo com a escala, então tu põe um lápis assim, tu tem que fazer tudo em escala. Então eu tinha que desenhar os cenários, desenhar. E aí, assim, se tu tem um sofá que é floreado, com flores, e um vestido floreado no mesmo tom, mesmo que. Tu tem que conversar com o cara que fez o set dressing. Que set é uma coisa. Se tu faz a parede, as portas do cenário, a gente fala set design. Set dressing é o cara que põe o sofá, a cortina, o tapete, o abajur. Então, assim, se eu tenho um abajur que tem a mesma flor que o meu vestido, ou parecidas, ou não conversam visualmente, não fica legal. E é bacana aqui, porque a universidade é uma de arte e design, então a gente aprende os Uhum. 11 Principles of Design, né? Que eu não vou lembrar os 11 agora, mas scale, a escala de uma coisa. Então, assim, tu pode brincar, tipo o Big Eye, I think, é do Tim Burton, aquele filme, se não me engano, é Big Eye o nome. Tipo assim, aquilo é scale, né? Tu Uhum. trabalha com, tipo, a rainha do Alice in Wonderland. A cabeça é bem pequenininha da rainha, né, visualmente.
Então, tu brinca com a escala das coisas, tipo o super chapéu do Titanic, né? Pode brincar, isso é um principle of design. Unity, it's another principle, outro principle of design. Tipo, tu tem as florzinhas que se repetem em todo o teu vestido. Então, isso é unity, unidade, né? Variedade. Tu pode ter florzinhas brancas e florzinhas azuis, e flores grandes e flores pequenas. Rhythm, né? Ritmo. Eu posso ter uma saia que quando bate o vento ela voa. Então, assim, os principles of design, os princípios do design, eles são para tornar a tua criação appealing, tipo assim, mais interessante para a tua audiência. E é muito como tu falou, tem que conversar muito com as pessoas que são da equipe, né? Eu até entrevistei a Tati Moribi, ela também trabalha com figurino lá em Nova York. E ela falou que não é como outras profissões que você pode ficar se metendo no trabalho dos outros. Quando você trabalha com costume design, é sindicalizado, então cada pessoa é responsável por uma parte específica daquele departamento. Então é tudo muito na conversa, como tu falou, né? O set dresser colocou esse sofá aqui, eu tenho que conversar com ele para ver a composição das coisas. Aqui, quando tu trabalha com sangue numa cena, se o sangue tá na roupa, é tua responsabilidade. Se o sangue tá no rosto, é o make-up designer. Olha Esse só. sangue splash, assim, vai pra parede, é set designer responsabilidade. E se vai em tudo, tu tem que pelo menos estar falando assim, ó, quem é que vai lavar o costume? Tem o outro limpo antes da cena. Eu preciso refilmar aqui, então pinta a parede de novo, porque tem que fazer a cena do tiro de novo. Até falando nisso, tem uma profissão que se chama Costume Breakdown Artist, não é? Que é a pessoa que envelhece, que deixa esse aspecto envelhecido das roupas, né? A gente chama aqui, ele é o Ager and Dyer. Ager Distresser. Dyer. Ager and Dyer. Aí tava pensando aqui em mais alguns outros termos, assim. Tem o milliner que a gente falou, né? Que é o modista de chapéus. Certo, o chapeleiro que faz um por um. O millinery é a técnica. E millionaire é o chapeleiro e millionaires são os chapeleiros. Que mais, assim, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que tem toda uma coisa, assim, da modelagem que eu ensinava no Brasil, que eu aprendi os termos em inglês em Londres e aqui, né, tipo, a mesma coisa quase de Londres. As pences a gente chama de dart, porque dart é dardo em inglês, e o dardo é pontudinho, né? Então é igualzinho a pontinha do dardo, então é dart. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui de uma mochiler, vou aproveitar para fazer agora. A Sara Leiro perguntou: qual que é o maior desafio que você tem quando tenta recriar uma indumentária antiga? Achar os proper fabrics, os tecidos adequados. Tecidos. E outra coisa também, ótima pergunta, se tu vê esses filmes, hoje em dia tu vê no Instagram, TikTok e tal, os videozinhos que o pessoal fizeram lá no início do século, né? A cintura das mulheres, né? Então, assim, não tem mais atriz com essas cinturas, né? Então, tu tem que fazer todo um preparo da pessoa usando corset, fazer tight lacing, né? Por uns meses, para a pessoa parecer que parece de época, né? Então, tem todo um trabalho com os atores também. Acontece muito também até no red carpet, né? Quando as celebridades querem usar vestidos vintage, vestidos que são de outra época, né? Das marcas, que são acervo das marcas, né? No red carpet, e aí tem que fazer uma adaptação, porque o corpo mudou muito. A cintura, a mulher virou, ela se tornou, né, super líder, e isso, assim, tu tem que ter o core super forte para tu trabalhar, para tu fazer as tuas marmitinhas, para tu pegar computador, a coisa do dia. Então, teu corpo fica mais forte. É um corpo forte, é um corpo preparado
para a guerra, né? Um corpo preparado para lutar mesmo, no bom sentido, a guerra diária, né? A guerra Exato. da mulher, da carreira e tal. Tem uma outra pergunta aqui da Franciele Miranda. É mais relacionada ao mestrado. Ela perguntou: você fez algum concurso para ser professora lá? Não tendo histórico acadêmico prévio, no sentido de não estar na academia antes e sim ter entrado nesse mundo lá nos Estados Unidos apenas? Como que foi para você virar professora lá? Geralmente no Brasil precisa de doutorado e de um Lattes recheado. No teu caso, você já dava aula já, mesmo sem ter mestrado e doutorado, né? Mas assim, a Doris falou, sem o mestrado não vai conseguir nada aqui. Então, sim, e no Brasil, aquela coisa, eu comecei muito cedo. Eu me tornei professora universitária com 29 anos. Então, a moda precisava de alguém que ensinasse a costurar. E eu já tinha uma faculdade, e eu estava estudando uma especialização em moda, mas eles me contrataram sem o mestrado, porque eles estavam tão precisando, né? Então, assim, era difícil ter alguém que costurasse e tivesse uma graduação em 2003. Se tu tivesse começando hoje a trabalhar como costume design, qual trajetória tu tomaria para alguém que tá aí no início da carreira pensando em trabalhar com figurino? Aqui, tu não começa. Eu comecei a me oferecer em escolas aqui, antes do meu mestrado ficar. Eu me formar. Então, eu comecei a ser convidada para fazer o design de figurino de uma escola aqui que tem o seu próprio teatro, tem os seus atores. Hoje, eles até já são alunos da SCAD, passaram no vestibular, passaram na seleção. Eu fiz Man of La Mancha, que é o Don Quixote. Don Quixote, Clue, que é uma história sensacional também, e Cinderela. Então, assim, eu fiz o design desses 3 shows antes de ter o meu mestrado. E eu me meti em tudo que é coisa que eu pudesse. O meu carro virou um wardrobe, assim. Eu tinha steamer, eu tinha os cabides, tinha tudo de costura para fazer as alterações ali mesmo, sabe? Eu acho assim, tu tem que se meter, não pode esperar tu ter o diploma. Não, não, não. E aqui tem uma hierarquia, né? Então, assim, tu entra num filme como PA, que é Production Assistant. O que que tu faz? Tu vai no supermercado e compra os lanches das pessoas que trabalham com figurino. Tu compra a água do setor de figurino. Tu tem que ter teu próprio carro e tu faz $400 por semana sendo PA num filme. De PA, tu pode passar para assistente de wardrobe, tu pode passar para assistente da costume designer, mas isso leva anos, anos, anos. E tu não precisa de diploma para fazer isso. Eu tenho várias pessoas que eu conheci nos filmes que eu trabalhei, que elas falaram, desisti de ser contadora e resolvi, agora eu quero trabalhar em Hollywood. Já vai aproveitando a oportunidade para conhecer as pessoas e para testar se você realmente gosta daquele ambiente, né? Porque muitas vezes no trabalho, o que vai ditar se você vai gostar daquele trabalho ou não é o ambiente, são as pessoas e não realmente só o trabalho. Com certeza, com certeza. E eu fui para esse lado de dar aula, eu realmente gosto do mundo acadêmico, eu gosto da disciplina. Tudo que eu peço para os meus alunos, eles têm que ir em sites de museus e não no Pinterest ou no Google, sabe? Então, assim, é um jeito diferente de olhar a pesquisa, né? Que eu gosto, é da minha formação. Eu fui com 16 anos, eu estava numa universidade federal, estudando músculos, né? Então, é isso, assim, eu acho que tem que fazer, não pode esperar, ai, não, o dia que eu for mestre, daí... Não, não precisa do diploma para tu te oferecer, como eu tenho várias alunas que se mandaram do sul para o Rio de Janeiro, para São Paulo, a minha própria filha mora em São Paulo, tá lá, assim, freelancer, com câmera na mão,
né, fazendo um monte de documentários e filmes e fotografia. A minha filha é da SCAD também, ela está estudando na SCAD, mas a SCAD tem um programa, ela veio aqui, ficou um tempo, ela tem um programa de SCAD Now, que é tu fazer todos os cursos online. Então, a minha filha estudou cinema na Universidade del Cine, na Argentina, e aí está terminando o curso na SCAD, algumas disciplinas que faltaram. E ela está lá em São Paulo, tipo assim, não, mãe, não vou ficar numa cidade do interior, obrigada, eu sou jovem ainda, tá? E aí, ela, como eu falei, estou num plano mais retirement, né? Cavalo, quero ter uma farm. E ela ainda tá aquela coisa, câmera na mão, dirige para São Paulo todo e tal. É isso, e se ela não fizer isso, se você não tivesse feito isso durante a trajetória, você não teria o teu portfólio pronto na mão para mostrar para Sandy Powell, né? E fala para ela aqui, ó, você não teria coragem, não teria o portfólio. Absolutamente, é isso, é isso. E todo mundo, como é que tu foi parar com o filme? Eu já tinha um portfólio forte e outra, cara de pau, no bom sentido, né? E perceber, assim, no teu instinto, as possibilidades, que quando a Doris falou, acho que você tem condições, então, de vir me ver, aquilo foi uma intimação, não foi um convite. Né? Tipo, ela tá me dando carta branca, eu já tô nos Estados Unidos, então, assim, quando eu conversar com meu marido primeiro, e não sei o Meu que, inglês estiver perfeito, ele né? vai, sabe? Ele vai ver. Não, eu vejo chance de eu crescer também vai aprender inglês. Então, assim, tu perceber as oportunidades, assim, eu acho que eu tava Perfeito. perder meu visto de estudante, mas eu vou trabalhar nesse filme enquanto tiver com visto de estudante no mestrado, e eu tinha permissão de trabalho enquanto eu era estudante, tudo no papel, não pode ter nada fora aqui, né? E então é isso, assim, aí o baixo, só falando assim para terminar, o baixo é meu companheiro, né? Eu fui admitida para tocar numa igreja gospel que tem a fundação, né? A base de música americana. Um, e é isso, assim, tu juntar tudo. Então, isso aparece nos teus personagens quando tu vai fazer o design. Eu conheço gente desde o bluegrass aqui, que eu tinha um vizinho que tocava guitarra numa banda de bluegrass, como o cara que veio da estrutura musical da África, e a mãe veio da África, a avó, a bisavó, e ele tem aquela coisa do tambor. Então, assim, imagina se for... Eu fiz o costume design de um filme do Vaticano, sobre uma tribo que veio, que os não colonizadores, mas o pessoal da igreja que veio, fiz todo, então assim, eu conheço agora o índio, né, que viveu na Flórida, e o tipo de roupa dos frades, e aí as roupas não são marrons, não são aqueles padres franciscanos com a roupa bata marrom. O diretor falou, Kátia, eu quero cinza, porque, olha, faz a pesquisa em depth, né? Em 1400 e poucos, era um bata cinza, cor que saía do carneiro, né? A lã do... Então, oh my God. E aí, quem é que tu perguntou, né? Quem é que disse que eu achava lã cinza aqui? Aí eu disse, é um filme do Vaticano, eu vou usar flanela cinza. E aí botei no sol, esfreguei, fiz todas as técnicas de distressing e tal. Ripped, also também fazia uns buraquinhos, tudo ali, fiz modelagem, vesti todos os padres, viajei para St. Augustine, que é uma cidade sensacional aqui na Flórida, 3 horas dirigindo, com um filmmaker profissional, toda a equipe. E é isso, assim, foi difícil para mim passar da moda para o costume design. Os desenhos de moda é diferente do desenho de figurino. O desenho de figurino é aquela pessoa com 5 cabeças de altura, e é realista, é um desenho realista, não é aquela
tall doll, né, com a perna super longa e 9 a 11 cabeças de altura. Aqui nós temos que desenhar o rosto do personagem, fazendo as suas caras e bocas, a pose, né? Claro, tu tem que mostrar o figurino, mas assim, uma pose já mostrando a atitude da Personalidade. personagem. Incrível. É muito diferente. Eu tive muita dificuldade para entender o mecanismo. Todas as margens de costura da moda, a gente aprende a botar 1, 2, 3 centímetros para uma bainha, 5 centímetros, e half of an inch, que aqui eu tive que mudar todas as medidas, né? Não é em centímetros. Half of an inch é 1 centímetro e um pouquinho que a moda bota nas margens de costura. Sim. E é um inch. Todas as roupas são quase 3 centímetros. É 2 No caso de precisar mudar de tamanho da pessoa que está usando? para um filme de época. Aquele veste, né? Aquele colete doublet, que eu acho que no Brasil chama gibão, se eu não estou enganada. Eu acho que lembro, sim, da aula de História da Moda. Isso, é. E aí, o doublet, tu tem que botar 1 centímetro, às vezes 2 inches, que é 5 centímetros, 5 centímetros, porque aquilo pertence ao teatro. Tu não tá fazendo para a marca de roupa que vai vender, ou para uma pessoa que fez uma roupa sem encomenda. Aquilo pertence ao estúdio. É até interessante que a minha tia, ela é costureira já desde 15 anos de idade, né? E ela sempre falava, não, vamos deixar um pouquinho mais de margem de costura, porque caso teu corpo cresça, tu ganhe peso. E, né, hoje em dia não é mais assim, né? Porque já se assume que a pessoa já não vai mais gostar daquela roupa por tanto tempo quando ela gostava no passado, mas até mesmo a costura antigamente se deixava mais margem de costura, porque era uma peça que o consumidor tinha parte no processo criativo. Ele escolhia o tecido, eu até escrevi isso numa newsletter minha. Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham muito mais conhecimento têxtil do que a gente tem hoje, pessoas que não são profissionais de moda têm hoje, porque eles iam comprar o tecido, eles pensavam no que eles queriam, eles iam comprar o tecido para levar na costureira, né? Então, fazia muito mais parte do processo criativo, então tu acaba tendo um apego emocional muito mais forte àquela peça do que alguém que só vai comprar a peça que tem milhões iguais no fast fashion e tu acaba não fazendo parte do processo criativo. Mas, Kátia, eu quero te agradecer muito por ter participado do podcast Moda na Mochila. Já fazia tempo, né, que a gente queria marcar aqui essa entrevista. Com certeza eu tô muito, muito, muito ansiosa para esse momento de visitar em Savannah, visitar a universidade, curtir aí, ou na igreja que você toca, te ouvir tocar e viver o teu mundo aí por alguns dias. Vai ser incrível. Muito obrigada. Fazer um weightlifting. Também. Preciso começar aí no pezinho zero. Não tem problema. Eu te ensino, querida.